Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Na Ponta do Disco, que hoje traz o pesquisador e professor Eduardo Paiva para analisar o álbum Refavela, de Gilberto Gil. O Refavela é um disco icônico para pensar a trajetória do Gil no pós-tropicalismo e integra a famosa trilogia do Re. Refazenda, de 1975, o Refavela, de 1977 e Realce, de 1979. Então, com vocês, Gilberto Gil, por Eduardo Paiva. Cuidem-se bem, fiquem em casa e um ótimo programa a todas e todos. Olá, hoje na Ponta do Disco nós vamos falar do disco Refavela. O disco Refavela foi gravado em 1977 e faz parte de uma trilogia chamada Trilogia Re, do Gilberto Gil. O primeiro disco dessa trilogia é o disco Refazenda, o segundo é o Refavela, de 77, e o terceiro é o Realce, de 79. Se em Refazenda, gravado em 1975, o Gil fazia uma homenagem a uma nordestinidade, a um Brasil rural, afinal de contas, nesse disco que o Gil se encontra e faz uma parceria belíssima com o Dominguinhos e homenagens ao Luiz Gonzaga. Em Refavela, o Gil vai buscar retratar uma nova negritude brasileira que começa a emergir nos anos 70, uma nova forma de se pensar as práticas culturais da juventude negra dos anos 70. Em certo sentido, o disco retrata um novo Brasil, né? Principalmente a música Refavela, né? Um Brasil urbano, mas não na perspectiva da grande metrópole, mas da perspectiva daqueles que estão marginalizados, daqueles que foram marginalizados pelo processo de urbanização. Por isso a ideia de refavela, reinvenção da favela, né? A ideia de nos três discos e também em outros discos, como Refestança, por exemplo, tem essa ideia de ressignificar, de transformação, que é algo muito do Gil, diga-se de passagem, né? Bom, a história desse disco é muito interessante. O Gil, em 77 mesmo, foi para um festival na Nigéria, o chamado Festac, né? E lá ele ficou hospedado, junto com outros artistas, numa espécie de blocos do BNH, né? Esses prédios populares, né? Que na verdade era, na Nigéria, assim como no Brasil, uma espécie de verticalização das comunidades, né? Verticalização das favelas. Então o Gil, a partir dessa experiência de ter ficado hospedado nesse lugar, né? Vai elaborar a música, né? Que é a música principal do disco, que é Refavela, tanto que, né, na música ele diz, né, que a Refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco para um bloco do BNH, né? Então existe ali, né, nesse disco uma forma de representação da tentativa, né, dos negros e pobres, de uma tentativa de ascensão social dos negros e pobres. Há também na própria música, mas no disco inteiro, né, uma homenagem ao movimento Black Hill, que surgia, né, na segunda metade da década de 70. O Gil olhava muito empolgado para o movimento Black Hill. Ele viu o movimento Black Hill uma renovação da cultura jovem negra no Brasil, não só no Rio de Janeiro, né? Renovação em que sentido? No sentido de que o Black Hill não era apenas uma mera importação de uma cultura norte-americana ou de práticas culturais negras americanas, mas aqui haveria uma adaptação, ou melhor, uma aclimatação da negritude, de uma negritude internacional, não mais uma perspectiva de negritude assimilacionista.
Afinal de contas, né, desde do modernismo, né, que a negritude foi pensada numa perspectiva da mestiçagem, numa perspectiva de uma brasilidade mestiça, isso desde Gilberto Freire, né? Vai ser nos anos 70 que o movimento negro vai começar a pensar uma negritude desvinculada dessa mestiçagem, né, desvinculada dessa brasilidade, e começa a pensar cada vez mais uma negritude em torno de uma etnia internacionalizada, né? E o disco do Gil adentra, então, né, nesse movimento dos anos 70, que parte significativa do movimento negro começava a refletir, né? Então, além da música Refavela, em que ele vai falar da Black Hill, né, todo o disco é influenciado por gêneros musicais de negritude internacional, né? Por exemplo, a música, o Gil ele regrava o Samba do Avião, né, do Tom Jobim, né? Ele chama esse samba de um samba exaltação. Entretanto, o Gil ele regrava esse samba no gênero funk, né? Ele faz uma espécie de um funk dos anos 70, claro, né? Transforma então essa bossa nova, né, nesse funk, né? Outra música importante desse disco, que é a segunda música, que é a música Ilearé, né, que é um afoxé feito pelo Paulinho Camafeu, né, que ficou famosa essa música, depois foi regravada pelo Rapa, inclusive, enfim. E nessa música, né, o Gil ele traz a ideia do bloco negro, né, e dos afoxés que também surgiam ali na Bahia. E o Gil ele faz ele tem uma frase muito interessante nesse disco, que ele fala: somos crioulo duro, somos bem legal, somos crioulo duro, somos crioulo duro, somos black power, né? A ideia de black power traz bem isso que o Gil, esse movimento que o Gil estava tentando descobrir com o seu disco, que é a internacionalização de uma cultura negra, e como que essa cultura negra internacional ela se aclimata ao Brasil, né? O Gil ele via o movimento Black Hill e todo esse movimento internacional da negritude no Brasil nos anos 70 como um primeiro momento, né, de chegada de algo novo. Ele chega a comparar a chegada da Black Hill no Brasil, né, à bossa nova, ao tropicalismo, aos grandes movimentos culturais, né? Existem diversas entrevistas dos anos 70 do Gil mostrando que isso era apenas um começo, assim como o rock tinha chegado no Brasil e num primeiro momento ele era imitativo para depois ser assimilado num movimento num movimento antropofágico até, né? A Black Hill também passaria por isso, né? Enfim, o disco tem diversas faixas em que traz uma africanidade e que traz uma ideia de uma nova negritude que começa a surgir no espaço público brasileiro, né? A esfera pública brasileira começa-se a ter, nos anos 70 também, né, uma luta cada vez maior em torno do reconhecimento. E o Gil, muito atento ao seu tempo, né, capta isso de uma maneira muito inteligente no disco Refavela. Portanto, eu recomendo que vocês ouçam o Refavela. Muito obrigado. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos